E a gente vai dar para... Agora que eu puder começar. Está liberada, professora. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria de saudar a banca e dizer que é uma grande honra poder ter chegado nesse estágio do processo seletivo. Meu nome é Gisela França, meu ponto é o ponto 9 e eu trabalharei hoje a culpabilidade. Como o tema é um tema bastante extenso e eu não vou poder fazer uma análise perfunctória e nem uma análise tão pormenorizada como eu gostaria, eu escolhi metodologicamente trabalhar esse tema de maneira estanque através dos conceitos de direito penal e também do próprio conceito analítico de crime. Então, vou pedir por gentileza para você passar o primeiro slide. É aqui mesmo? Muito obrigada, então. Bem, em primeiro lugar, nós sabemos que o direito penal é um conjunto de normas jurídicas através das quais o Estado proíbe determinadas condutas sob ameaça de sanção penal. A partir desse conceito de direito penal, nós percebemos imediatamente que ele é composto pelo Código Penal, e seus 361 artigos, e também por toda a legislação penal especial ou extravagante. Hoje, especialmente, eu mencionarei a Lei 8.069 de 90, que é o ECA, e a Lei 11.343 de 2006, que é a nossa Lei de Drogas. Trabalhar o direito penal como um conjunto de normas jurídicas através das quais o Estado proíbe determinadas condutas significa que, através do direito penal, há a possibilidade de se restringir ou de se suprimir a liberdade de determinado indivíduo. Isso pressupõe que o direito penal é uma manifestação do jus puniendi estatal. Logo, ele se submete a uma série de princípios, como o princípio da legalidade, como o princípio do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e o princípio da culpabilidade. Logo, ao analisarmos culpabilidade hoje, eu proponho que nós a analisemos tanto do ponto de vista principiológico, como nós a analisemos também do ponto de vista dogmático penal, como integrante do conceito analítico de crime. Então, se nós pensarmos na culpabilidade como um elemento principiológico, nós imediatamente verificaremos que daí se depreende um triplo sentido para o conceito de culpabilidade. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que a culpabilidade se constitui num fundamento da pena. Ou seja, se não houver culpabilidade, não poderá haver a imposição de uma sanção penal. E desse conceito de culpabilidade enquanto fundamento da pena, nós verificamos que são necessários alguns requisitos, alguns elementos que constituem o conceito positivo dogmático de culpabilidade. E de maneira bastante genérica, nós podemos dizer que são capacidade de culpabilidade, exigibilidade de conduta diversa e consciência de ilicitude. Eu troquei a ordem porque eu estou nervosa. Vejam bem, então, é interessante dizer ainda que desse conceito principiológico
de culpabilidade se depreende um outro sentido. A culpabilidade enquanto medida da pena, determinação da pena. E daí nós encontramos, inclusive, o conceito material de culpabilidade, que está atrelado à sua aplicação a um caso concreto. Ou seja, quanto maior a culpabilidade, maior a reprovação da conduta, maior será a pena. Quanto menor a culpabilidade, menor a reprovação da conduta, menor será a pena. Então, nós verificamos essas características enquanto medida da pena, tanto no artigo 59 do Código Penal, que estabelece para nós a fixação da pena base, tendo como um dos critérios a reprovação social da conduta, logo a reprovação social da conduta daquele sujeito ativo concreto, como também, por exemplo, no artigo 29 do Código Penal, que consagra no nosso ordenamento jurídico nacional o concurso de pessoas, estabelecendo a denominada teoria monista ou unitária temperada, segundo a qual a culpabilidade variará de acordo com a reprovação social de cada indivíduo. Ou seja, todos aqueles que concorram para a prática de uma infração penal responderão pela mesma infração penal. Entretanto, a pena variará no momento da realização da dosimetria da pena de acordo com a culpabilidade. Há ainda o terceiro elemento, o terceiro sentido que nós podemos depreender do conceito de culpabilidade, segundo o qual, no ordenamento jurídico penal brasileiro, não há a possibilidade de responsabilidade penal objetiva. Ou seja, a responsabilidade penal será necessariamente individual e subjetiva. Dependerá da análise do dolo, dependerá da análise da culpa. Avançando no conceito de direito penal, enquanto um conjunto de normas jurídicas através das quais o Estado proíbe determinadas condutas, através do seu jus puniendi, nós percebemos o princípio da culpabilidade como um princípio limitador do poder punitivo estatal, ou seja, um princípio de garantia, segundo o qual o indivíduo não poderá sofrer uma sanção penal que não seja consoante a sua reprovação social da conduta. Interessante nós mencionarmos ainda, dentro desse conceito de direito penal, como sendo um conjunto de normas jurídicas através das quais o Estado proíbe determinadas condutas sob a ameaça de sanção penal, que nós podemos verificar a partir desse conceito, que é um conceito formal de direito penal, utilizado tanto por César Roberto Bittencourt quanto por Heleno Fragoso, através do qual nós verificamos a presença de dois trinômios, ou seja, o imputável pratica crime e receberá como sanção penal uma pena. A contrário sensu, o inimputável praticará um ato infracional análogo a crime. A sanção penal, que é a resposta jurídico-penal à conduta contrária ao direito destinada a esse indivíduo, será ou uma medida de segurança ou uma medida socioeducativa, que, embora teoricamente
unicamente tenha uma finalidade protetiva, nós sabemos que se do artigo 112 do ECA, Lei 8.069 de 90, ela varia da advertência à internação, ela acaba tendo, na prática, um viés punitivo, embora não seja considerada pena. Então, a partir desse primeiro trinômio, eu vou trabalhar o primeiro elemento da culpabilidade, que vem a ser exatamente a capacidade de culpabilidade. E antes de trabalhar esse primeiro elemento, eu irei brevemente, de maneira bastante simplista, conceituar a culpabilidade. Por exemplo, Juarez Cirino dos Santos conceitua a culpabilidade como sendo um juízo de reprovação que recai sobre o autor que pratique um tipo de injusto, considerado injusto como sendo a conduta típica já qualificada como ilícita. Se nós trabalharmos com o conceito de culpabilidade dos professores Gueiros e Japiaçu, a culpabilidade é o juízo de reprovação que recai sobre o indivíduo imputável que pratica uma conduta típica e ilícita contrária ao ordenamento jurídico nacional, tendo condições de se comportar conforme tal ordenamento. Então, trabalhando esse conceito de culpabilidade e trabalhando o primeiro elemento dele, que concerne a capacidade de culpabilidade, eu trago aos senhores o conceito de imputabilidade. E no ordenamento jurídico nacional é extremamente interessante que o nosso Código Penal não define culpabilidade. Na verdade, nós nós alcançamos o conceito de culpabilidade a contrário senso. E ele se depreende dos artigos 26, parágrafo único, 26, caput do Código Penal, 27 do Código Penal e do artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Eu tratarei, então, primeiramente, como coloquei aqui, crime como sendo uma conduta praticada pelo indivíduo imputável. O primeiro elemento da culpabilidade que eu trago para nós é aquele que está expresso no artigo 27 do Código Penal, onde se adota o critério biológico. Diz-se, a contrário senso, que é penalmente inimputável o indivíduo que seja menor de 18 anos, ou seja, que não possua 18 anos completos, ficando esse indivíduo submetido à legislação específica. Lei 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, que no artigo 2º define o que venha a ser criança, pessoa com até 12 anos incompletos, e também o que venha a ser adolescente, aquele que possua entre 12 e 18 anos. Lembrando que as medidas estabelecidas no artigo 112 do ECA somente poderão ser determinadas aqueles indivíduos que já possuam 12 anos completos. Importante dizer que o artigo 27 do Código Penal vai ao encontro do
estabelecido no artigo 228 da Constituição Federal, que o reproduz na sua integralidade. Interessante que no nosso ordenamento jurídico nacional, pouquíssimos doutrinadores mencionam quando, a partir do critério biológico, esposado no artigo 27 do Código Penal, o indivíduo será considerado maior em decorrência de ter completado os 18 anos. E Mirabete diz para nós que é no primeiro instante do dia do aniversário, transcorridos os 18 anos, sem a necessidade que se aguarde a hora de nascimento. Então, se o indivíduo nasceu em 1º de janeiro de 1970, às 18h30, em 1º de janeiro de 1998, 0 hora e 1 minuto, meia-noite e 1, do dia do seu aniversário, transcorridos 18 anos, ele se tornará imputável. Importante dizer que essa se trata da menoridade absoluta, presunção absoluta por inexistência de maturidade. Mas nós temos ainda, no ordenamento jurídico nacional, a denominada menoridade relativa, que está prevista, por exemplo, como atenuante preponderante no artigo 65, inciso 1 do Código Penal, e também está prevista no artigo 115 do Código Penal, estabelecendo que a prescrição nessas hipóteses será reduzida pela metade se o indivíduo pratica a conduta criminosa antes de ter completado 21 anos, levando-se em consideração a data do fato. Nós adotamos a teoria da atividade, artigo 4º do Código Penal, considera-se a conduta criminosa praticada no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Bem, trabalhando a imputabilidade, é importante também mencionarmos que qualquer tipo de instituto do direito civil, do direito administrativo, que acarrete emancipação, não influi na imputabilidade penal. Então, a imputabilidade penal, pelo critério biológico do artigo 27 do Código Penal, somente será atingida quando o indivíduo completar 18 anos. É necessário, para que esse indivíduo seja imputável, que ele também preencha, a contrário sensu, o critério elencado no artigo 26 caput do Código Penal, que estabelece que para que alguém possa ser imputável no ordenamento jurídico nacional, será necessário critério biopsicológico, que esse indivíduo tenha condições de compreender o caráter ilícito do fato e se comportar conforme tal entendimento. Logo, nós percebemos que são dois critérios indissociáveis para que haja imputabilidade no ordenamento jurídico nacional. Eu gostaria de mencionar ainda, dentro do conceito analítico de crime, e aí trabalhando a culpabilidade com o seu terceiro elemento, que nós podemos dizer que a culpabilidade significa um juízo de imputação valorativo escalonado. O que isso significa? Isso significa que, ao considerarmos crime como conduta típica, ilícita e culpável, à medida que os elementos do conceito analítico de crime são preenchidos, nós verificamos que há aí valorativamente
um aumento da responsabilidade penal, o que Munhoz Conde chama de caráter sequencial da análise do crime ou delito. Então, trabalhando a culpabilidade enquanto capacidade de culpabilidade, nós verificamos como seu primeiro elemento a imputabilidade, que poderá ser excluída nas hipóteses do artigo 26, o indivíduo é incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de se comportar conforme tal entendimento, ou quando esse indivíduo, por exemplo, tiver diminuída a sua capacidade de culpabilidade. Nessas hipóteses, nós aplicaremos o parágrafo 1º e, aplicando o parágrafo 1º do artigo 26, em decorrência do sistema vicariante que sucede o duplo binário, haverá a possibilidade de imposição de pena ou medida de segurança. Lembrando que essa pena necessariamente deverá ser diminuída em decorrência da imputabilidade diminuída. É evidente que quando nós falamos em medida de segurança no ordenamento jurídico nacional, não é a minha temática, há uma celeuma na atualidade em decorrência da lei antimanicomial 10.216 de 2001 e, em especial, da resolução 487 de 2003, segundo a qual não há mais a possibilidade de internação no hospital de custódia e tratamento penitenciário, que é um eufemismo para o manicômio judiciário. Então, agora, a internação é em estabelecimentos não asilares e, preferencialmente, será realizada de forma extra-hospitalar. A regra será a liberdade. No caso de necessidade de medida de segurança internativa, será realizada em hospital geral. Avançando, então, há uma discussão que eu gostaria de travar sobre a questão do surdo-mudo e também do silvícola, que muitos classificavam como indivíduos com desenvolvimento mental incompleto. Nós encontraremos isso na maioria da doutrina nacional. Entretanto, na atualidade, com o próprio advento da lei antimanicomial, que altera as próprias nomenclaturas, trabalhando-se aí com a ideia de transtorno mental, trabalhando aí com a ideia de deficiência psicossocial, considera-se que, nesse caso, a análise é casuística. Então, por exemplo, um indígena completamente isolado poderá não ser responsabilizado perante o ordenamento jurídico nacional em decorrência do que Zaffaroni, César Roberto Bittencourt, Luiz Regis Prado denominam como erro de proibição culturalmente condicionado, ou seja, não há a possibilidade, por exemplo, daquele indígena isolado conhecer a ilicitude do fato. Então, em algumas tribos isoladas na Amazônia brasileira, no caso de nascimento de gêmeos
ou no caso de nascimento de alguma criança com algum problema físico, algum problema mental, a indígena sacrifica uma daquelas crianças. Trata-se de uma modalidade de erro de proibição culturalmente condicionado que excluirá a culpabilidade. Uma visão extremamente etnocêntrica supor que há desenvolvimento incompleto, porque a cultura é diversa da nossa. Avançando, então, nós percebemos, então, a necessidade de trabalharmos a evolução dogmática do conceito de culpabilidade. E trabalhando a evolução dogmática do conceito de culpabilidade, nós podemos dizer que existem preponderantemente 5 teorias. A primeira teoria é a teoria psicológica. A segunda teoria é a teoria psicológico-normativa. A terceira teoria é a teoria normativa. A quarta teoria é a teoria funcionalista. E a quinta teoria que eu trouxe para trabalhar com os senhores de maneira simplista e rápida é a teoria do Eugênio Raul Zaffaroni e também do Munhoz Conde, que trabalha a culpabilidade como sendo atrelada à vulnerabilidade. Então vamos trabalhar rapidamente a teoria psicológica da culpabilidade. A teoria psicológica da culpabilidade, ela surge no século XIX sob os influxos da escola positiva, em especial do pensamento de Darwin, Spencer, Comte. A teoria psicológica é também denominada sistema Litz-Belling-Radbruch, e ela trabalha com uma concepção que durante a escola positiva, na Itália, por exemplo, com Lombroso, Garofalo e Ferri, se estava trabalhando com uma matriz completamente determinista, trabalhando-se, por exemplo, com atavismo, a figura do criminoso nato. E o surgimento da teoria psicológica na Alemanha denota, na verdade, a influência do neocantismo, que também é denominado neocriticismo. E nesse momento, nesse momento em que surge a teoria psicológica, dentro desse modelo Litz-Belling-Radbruch, há aí a necessidade na Alemanha de se criar, com base então nessas novas teorias, uma teoria jurídica do delito. E essa teoria jurídica do delito, que ela surge aí com a finalidade de definir a culpabilidade. E von List define a culpabilidade como sendo a relação psicológica ou subjetiva do autor com o fato, com o resultado. Então, no modelo von List, Belling, Radbruch, culpabilidade é integrada exclusivamente por 2 elementos, dolo e culpa, sendo a imputabilidade um pressuposto da culpabilidade. Interessante nós percebermos aí que essa teoria psicológica, dentro desse modelo Litz-Belling, que já significa um avanço com relação ao modelo positivista, nós teremos problemas, por exemplo, e ela gerou muitas críticas em decorrência disso, porque como ela trabalha com a ideia de culpabilidade como sendo dolo e culpa, e essa ligação psicológica ou subjetiva do autor com o fato, ela é incapaz, por exemplo, de explicar
a culpa inconsciente. Ela é incapaz de explicar aquilo que Juarez Cirino dos Santos denomina crimes de esquecimento. E aí ele dá um exemplo interessante, que é um exemplo semelhante ao do professor Juarez Tavares, que é o do indivíduo que sai para ir ao teatro, esquece o gás de casa ligado, ocasiona uma explosão e acaba ocasionando a morte do seu vizinho. Além disso, há uma dificuldade de se explicar, por exemplo, as hipóteses de coação moral irresistível, porque na coação moral irresistível não há aí essa vontade de ocasionar o resultado, que em verdade é viciada. Teorias psicológicas normativas. As teorias psicológicas normativas, elas nascem agora sim em decorrência principalmente dos estudos da Escola de Baden. Escola de Baden, que trabalha aí com concepções que são concepções atreladas à filosofia alemã. Então, a teoria psicológico-normativa, ela surge, tem como seu precursor Frank, em 1907, que a define como sendo, além de dolo e culpa, a culpabilidade passa a ser também reprovação, censura. Logo, ela estará atrelada à normalidade da situação, porque frente à normalidade, a culpabilidade poderá ser excluída. Posteriormente a Frank, em 1907, a culpabilidade é trabalhada por Goldsmith. Goldsmith, em 1913, a trabalha como sendo valoração do fato típico. Na sequência, Freudenthal, em 1922, trabalha a culpabilidade dentro da teoria psicológico-normativa como sendo exigibilidade de conduta diversa. E uma década depois, Metzinger, também integrante da teoria psicológico-normativa, trabalha a culpabilidade com os seguintes elementos. Ela continua sendo integrada pelo dolo e a culpa, entretanto, passa a ser integrada também pela imputabilidade, pela reprovação e ainda pela exigibilidade de conduta diversa. Mas há um detalhe, nesse momento, o dolo é o dolo híbrido, é o chamado dolos malos. Isso significa que ele é psicológico e, ao mesmo tempo, normativo. Logo, dentro dele, nós encontraremos a consciência da ilicitude. E isso, à época, traz uma discussão que é a seguinte: a do criminoso habitual, que em decorrência do meio social em que vive, é incapaz de perquirir a ilicitude subjacente à sua conduta. Logo, ele ficaria impune. Então, Metzinger cria a figura da culpabilidade pela condução de vida, que evidentemente é execrável. Então, essa é uma das críticas da teoria psicológico-normativa, a existência desse dolo híbrido, que ao mesmo tempo é psicológico e é normativo, e essa criação da figura da culpabilidade pela condução de vida. Teoria normativa pura. A teoria normativa pura da culpabilidade decorre do finalismo, em especial dos esforços do penalista alemão Wetzel. E é interessante que a teoria normativa pura
da culpabilidade, assim como o próprio penalismo, revolucionam simultaneamente tanto o conceito de tipo quanto o conceito de culpabilidade. Porque a partir do finalismo, a ideia de dolo enquanto consciência e vontade do fato e a ideia de culpa enquanto inobservância de um dever objetivo de cuidado são retirados da culpabilidade, passam a integrar o tipo penal na qualidade de tipo de injusto subjetivo e, nesse momento, a culpabilidade passa a ser normativa, ou seja, despida de todos os elementos psicológicos. Significa, então, duplo avanço, tanto concernente à teoria do tipo, quanto concernente à teoria da culpabilidade. No que concerne às teorias finalistas, elas se baseiam praticamente na concepção da função preventiva da pena. Se assentam na ideia de que a pena teria uma função extremamente importante no que diz respeito à prevenção delitiva. Com relação à teoria funcionalista, dois autores doutrinadores acabam se sobressaindo. Em primeiro lugar, Roxin, para o qual a culpabilidade estaria relacionada à prevenção, e ele passa a criar um outro conceito de culpabilidade. Esse conceito de culpabilidade passaria a ser responsabilidade penal e estaria atrelado ao juízo de culpabilidade, mas também à necessidade da pena. Se nós partirmos da concepção funcionalista de Jacobs, nós podemos dizer que o conceito de culpabilidade chegou na sua funcionalidade máxima. Expressões de Juarez Cirino dos Santos e também do professor Juarez Tavares, no sentido em que ela passa a ter como escopo a prevenção geral, trabalhando com as ideias de estabilização da norma e trabalhando a culpabilidade como sendo um juízo atribuído ao indivíduo que atuasse de maneira não motivada pela própria normatividade. O conceito funcionalista de Jacobs rompe completamente com a concepção garantista de culpabilidade, fundado na ideia de estabilização da norma, fundado na ideia de inimizade com o direito e na necessidade absoluta da pena enquanto prevenção geral. Trabalhando rapidamente com a teoria da culpabilidade por vulnerabilidade do professor Eugênio Raul Zaffaroni, nós podemos verificar que ele faz uma distinção entre Estado de Direito e Estado de Polícia. E ele nos propõe na margem uma releitura do conceito e do significado de culpabilidade, porque essas importações de concepções alemãs não são funcionais nem dentro de uma teoria dogmática do direito penal e nem de uma criminologia latino-americana, porque nós sabemos que o nosso sistema penal é seletivo, excludente e desigual. Então ele propõe, como o Iosconde propunha, mas numa base garantista e atrelada ao direito penal mínimo, trabalhar a concepção de co-culpabilidade, ou seja, o próprio Estado como sendo corresponsável
pela prática da conduta criminosa, na medida em que há uma seletividade direcionada sempre para os mais vulneráveis socialmente. É interessante que ele trabalha vulnerabilidade social, vulnerabilidade racial, ele trabalha vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade lato sensu. Então vejam, nós já trabalhamos aqui alguns elementos do conceito de culpabilidade. Então a gente já sabe que a imputabilidade é a capacidade de culpabilidade. Ela requer que o indivíduo possua 18 anos completos e condições de compreender o caráter ilícito do fato e se portar conforme tal entendimento. Mas um segundo elemento fundamental é o conhecimento do caráter ilícito do fato. Trata-se de um conhecimento potencial e na esfera do profano. É importante que nós saibamos que, inexistindo o conhecimento quanto à ilicitude do fato, ou seja, que a conduta se choca, afronta o ordenamento jurídico nacional, haverá a exclusão da culpabilidade, desde evidentemente que nós estejamos diante de um erro de proibição invencível, logo excusável, também denominado inevitável. É interessante mencionar rapidamente que o item 17 da nossa exposição de motivos da parte especial do Código Penal, que é a Lei 7.210 de 1984, expressamente, embora haja uma divergência doutrinária, diz que no Brasil, no direito penal brasileiro, se adota a teoria limitada da culpabilidade. E isso significa que, com relação ao erro, que é a falsa percepção da realidade, nós teremos, na hipótese de erro de tipo, elencado no artigo 20 do Código Penal, se ele é invencível, se ele é inevitável, se ele é excusável, a exclusão da tipicidade por exclusão do dolo e da culpa. Se ele for vencível, logo evitável, logo inexcusável, caso haja previsão legal, haverá a possibilidade de responsabilização a título culposo. Lembrando que no ordenamento jurídico nacional, a regra é o dolo e a culpa é a exceção. Somente haverá crime culposo caso haja expressa previsão legal, como denota o preceituado no artigo 18, parágrafo único do Código Penal. Importante mencionarmos ainda o terceiro elemento do conceito de culpabilidade, que é a exigibilidade de conduta diversa. E aí nós chegamos em duas modalidades excludentes da culpabilidade que estão expressamente previstas no Código Penal, que são a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. As duas, a um só tempo, previstas no artigo 22. Quando eu falo em coação irresistível, embora o artigo 22 não mencione, nós estamos necessariamente na seara da coação moral irresistível, que é aquela realizada, via de regra, através da grave ameaça, que é denominada vis compulsiva. A irresistibilidade da coação será aferida de acordo com a gravidade do mal que tenha sido prometido. Precisa ser um mal sério, realizável pelo próprio coator e que faça com que a pessoa venha a sucumbir à sua vontade. O exemplo que toda doutrina brasileira dá é o do gerente de banco que tem um filho sequestrado, ameaçado de ser torturado e morto. Então, o próprio gerente de banco subtrai os valores provenientes
proveniente do cofre da sua própria agência. Se se tratar de coação resistível, não haverá exclusão da culpabilidade. O que haverá é circunstância atenuante do artigo 65.3c do Código Penal. É interessante, por exemplo, dizer que ameaçar cortar relações não caracteriza coação moral irresistível. Lembrando que se a coação for física, haverá exclusão da própria conduta, logo da tipicidade. Um aluno uma vez me perguntou se o tio ameaçá-la de diminuir o limite do cartão de crédito configuraria uma coação moral resistível ou irresistível. Achei bastante curioso, perguntei até o limite, mas nesse caso a coação será resistível, evidentemente. Se se tratar de coação moral irresistível, exclusão da culpabilidade, hipótese de autoria mediata em que o coautor responderá pela conduta, visto que o coacto é um mero instrumento. Hipótese de autoria imediata não caracteriza concurso de pessoas. Obediência hierárquica também poderá dar aso à exclusão da culpabilidade. Entretanto, a maioria da doutrina, salvo uma ressalva feita por Juarez Cirino, considera que a obediência hierárquica será, evidentemente, a obediência hierárquica não manifestamente ilegal, realizada por superior hierárquico no âmbito do direito público. Então, por exemplo, se um delegado determina que um agente do sistema de segurança ou um policial ingresse numa casa sem o devido mandado ou então que espanque o morador, está evidentemente caracterizada uma ordem manifestamente ilegal que não terá o condão de excluir a culpabilidade por inobediência dessa ordem. Importante mencionar, então, que nós teremos a figura da emoção e da paixão. O que é a emoção? A emoção é uma perturbação transitória da afetividade. E a paixão é essa emoção num sentido crônico. O artigo 28 do Código Penal expressamente nos diz que a emoção e a paixão não constituem causas excludentes da culpabilidade. Entretanto, poderão, dependendo do caso concreto, como por exemplo no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, caracterizar homicídio privilegiado, quando ele é praticado em decorrência de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Nesse caso, hipótese, natureza jurídica, causa especial de diminuição de pena. Interessante dizer que, embora o parágrafo 1º diga que o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, a corrente majoritaríssima entende que esse pode concerne ao quanto, de 1/6 a 1/3, porque a redução frente ao privilégio é um direito subjetivo do réu, reconhecido pelo Tribunal do Júri, que é o competente para o processo de julgamento dos crimes contra a vida. O juiz necessariamente terá que proceder à diminuição. Diminuição essa na terceira fase da dosimetria da pena, lá com as causas de aumento e diminuição. Por fim, a embriaguez também não exclui a culpabilidade, salvo excepcionalmente na hipótese do artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal, que são aqueles casos de embriaguez acidental completa em decorrência de caso fortuito ou força maior. Interessante dizer que nas hipóteses
hipóteses de embriaguez voluntária, de embriaguez culposa ou embriaguez em decorrência voluntária, culposa, acidental, não haverá exclusão da culpabilidade. Ao contrário, aplica-se a denominada teoria da actio libera in causa, que faz uma digressão ao momento anterior à embriaguez, que pode ser pelo álcool ou substância de efeitos análogos, e responsabilizará esse indivíduo. O professor Eugênio Raul Zaffaroni realiza uma crítica à teoria da actio libera in causa, que ele considera uma expressão de um direito penal ao invés de subjetivo-objetivo. Na verdade, ele considera que essas questões deveriam ser solucionadas trabalhando-se a questão da inobservância de um dever objetivo de cuidado, ocasionando a responsabilização a título de culpa, o que a maioria esmagadora da doutrina refuta, tendo em vista a excepcionalidade do crime culposo. Se tratar, por exemplo, de lesão corporal, há a lesão corporal culposa, mas a gente sabe que é necessário que haja expressa previsão na lei. Qual embriaguez? Interessante. A teoria da actio libera in causa, ela surge, na verdade, para responsabilizar o indivíduo que realiza a chamada embriaguez pré-ordenada, ou seja, o indivíduo que deliberadamente se coloca numa situação de embriaguez em decorrência do álcool ou substâncias de efeitos análogos para refrear e soltar os freios inibitórios e dessa maneira delinquir. Embriaguez pré-ordenada, além de não excluir a culpabilidade, é circunstância agravante, prevista no artigo 61, inciso 2, a linha L do Código Penal. Metzger trabalhava com uma ideia de vontade residual, atrelada à concepção da teoria da actio libera in causa. Interessante, eu gostaria de dar aqui um exemplo, na verdade, artigo 61, inciso 2, a linha L, né? Ficou meio estranho. Existe, por exemplo, embriaguez pré-ordenada, realizada tanto para praticar crime doloso, comissivo, como também doloso, omissivo, né? E aí o exemplo do médico que se embriaga deliberadamente de um controlador de voo, ou mesmo de um controlador de trens, que se coloca numa situação de embriaguez para provocar, por exemplo, um acidente. Agora, a embriaguez acidental completa, proveniente de caso fortuito, completamente imprevisto, ou força maior, que se sobrepõe à vontade do indivíduo, excluirá a culpabilidade. E a embriaguez patológica? A embriaguez patológica, se retirar a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato e de se portar conforme tal entendimento, será equivalente à inimputabilidade, logo dará aso à exclusão da culpabilidade. É importante mencionar aqui rapidamente, embora eu já tenha trabalhado aqui nos meus últimos 6 minutinhos, a diferença entre o erro, porque como eu falei a respeito, né, do item 17 da Lei de Introdução à nova parte geral do Código Penal, que adota a teoria limitada da culpabilidade, é importante, então, que nós saibamos que ela faz essa distinção entre, assim, o erro
é a falsa percepção da realidade. E se o erro incidir sobre a ilicitude do fato, haverá caracterização do erro de proibição. Então, os exemplos que nos são fornecidos pela doutrina são aqueles do campesino, analfabeto, de baixíssima instrução, pouco acesso à informação, que consegue aos 18 anos o seu primeiro emprego, pedala 2 horas para ir e 2 horas para voltar durante 3 meses. O combinado foi que ele receberia um salário mínimo por mês. Ao final do último mês, ele não percebeu nenhum pagamento. Ele não sabe ler, mas ele sabe contar. Ele percebe que chega na casa do patrão um laptop com o valor de 3 salários mínimos. Então ele pega o laptop, leva para a casa dele, acreditando que está se autopagando. Nesse caso, poderia haver a caracterização do erro de proibição, tendo em vista a impossibilidade de conhecimento da ilicitude do fato. Suponhamos que ele é analfabeto, suponhamos que ele é uma pessoa bastante simples, trata-se do primeiro emprego, então ele não vislumbra a ilicitude dessa conduta. Como também aquele rapaz de 18 anos, que namora há 3 anos uma menina de 13 anos, uma pessoa também rude, é sempre o exemplo da doutrina, uma pessoa sem acesso a nenhum tipo de instrução formal e mantém com ela relações sexuais, não responderá pelo crime de estupro de vulnerável do artigo 217-A do Código Penal, a despeito da súmula 593 do STJ, que determina a caracterização do estupro de vulnerável, mesmo com relações amorosas anteriores, mesmo com experiência sexual anterior, mesmo com consentimento que não pode ser suprido nem pelo consentimento dos pais. E aí a grande questão que se coloca para nós na teoria limitada da culpabilidade, aí realmente eu encerrarei, é aquela que diz respeito ao artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Por quê? Para a teoria extremada da culpabilidade, todo erro que incide sobre uma causa de justificação, ou seja, a existência de uma discriminante putativa, por exemplo, uma legítima defesa putativa, caracterizaria erro de proibição. Já a teoria limitada da culpabilidade traz para nós a possibilidade do erro de proibição direto, previsto no artigo 21 do Código Penal, do erro mandamental, quando ele concerne ao desconhecimento de uma determinação, por exemplo, de que o indivíduo deverá agir, exemplo de norma mandamental ou preceptiva, artigo 135 do Código Penal, que prevê a omissão de socorro. Então, por exemplo, o indivíduo percebe que alguém está se afogando, por não conhecer aquela pessoa, ele acredita que não está obrigado a prestar o socorro. Nós temos aí um erro de proibição mandamental. Evidentemente, nós teremos que ver se ele é efetivamente invencível, tendo em vista, nesse caso, a possibilidade dele ser vencível. Estou também trabalhando com uma pessoa simplória, sempre naqueles exemplos que nos são fornecidos sistematicamente, tanto pela nossa doutrina, como pela doutrina estrangeira também. A grande questão é o erro que recai sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação. Para a teoria limitada da culpabilidade, caracterizará erro de tipo permissivo, tratado como erro de tipo, excluindo o dolo e a culpa se invencível, excluindo somente o dolo se vencível, logo influirá na tipicidade. Mas se o erro recair sobre os limites
ou a existência de uma causa de justificação, ele passa a ser denominado erro de proibição indireta. Uma vizinha deixa uma criança na minha casa, eu suponho que ela brigando na minha filha, eu tenho direito de corrigir, ânimo de corrigir, de bater nas duas. Nesse caso, se eu sou também uma pessoa, né, incapaz de aceder à ilicitude do fato, poderá caracterizar aí o denominado erro de proibição indireta. Muito obrigada. Eu fiz o máximo. Obrigada, Gisela. Tá bom, obrigada. A gente Boa poderia noite. chamar o próximo convidado para encerrar a parte de aula e depois a gente abre o... Muito obrigada. Os dois filhos lá do São Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, obrigada. Deixa eu sair aqui. Eu te entrego ali na Ai, tá ótimo, vai lá. Obrigada. Muito obrigada, hein? Continua. Tá bom. Passa lá. Aqui. Café depois. Com certeza. Beijo, beijo. Ah.